Senhoras e senhores, boa noite. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste para mais uma edição da Frente Parlamentar em prol da Vida e da Família. Essa Frente Parlamentar, de iniciativa do vereador Lúcio Donizete, visa fortalecer os vínculos familiares e promover políticas públicas em defesa da vida, reconhecendo a família como um pilar essencial de nossa sociedade. Convidamos para compor a mesa de honra o vereador Lúcio Donizete, idealizador e presidente da Frente Parlamentar. Vereador Cabo Rodrigo, primeiro secretário. Vereador Alex Campos, segundo secretário. O vereador Padre Rafael Yamashiro, assessor da Comissão de Defesa da Vida e da Família da Diocese de Piracicaba. O senhor secretário da Família de São Carlos, Felipe Neves. Convidamos para compor a mesa estendida o vereador Paulo Monaro. Vereador Johnny Raíto Ferreira, de Rio das Pedras. Senhor César Quintino, ex-vereador do município e fundador da comunidade Operários da Messe. Diácono Carlos Roberto Vila. Senhor Reinaldo Casimiro, ex-vereador de Santa Bárbara do Oeste. Convidamos a todos os presentes para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro.
senhoras e senhores, boa noite. Essa frente parlamentar foi formalizada por meio do projeto de resolução de número 3/2025, aprovado por ampla maioria nessa casa. A Frente Parlamentar em Prol da Vida e da Família tem como missão promover o diálogo, incentivar debates, articular políticas públicas que contribuem para a valorização da vida e o fortalecimento das famílias em nossa cidade, Santa Bárbara do Oeste. O seu propósito é unir esforços entre o poder público, as lideranças, instituições e toda a sociedade na construção de ações concretas que gerem mais proteção, acolhimento e conscientização. Gostaria de convidar também para compor a nossa mesa estendida Adilson, senhor Adilson da comunidade Corpus Christi. Dício Godoy, nosso amigo advogado. Senhor Gilson Julião, representando a Paróquia Imaculada Conceição. O senhor Reginaldo, coordenador regional da Pastoral Familiar. Agradecemos a presença de todos vocês em mais uma edição de nossa Frente Parlamentar. Gostaria também de chamar para compor a mesa aqui conosco o presidente desta casa, vereador Kifu, que está sempre conosco também nessa pauta muito importante. Na sequência, nós ouviremos o excelentíssimo senhor Padre Rafael Yamashiro. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a Vossas Excelências, cada um que está, pela oportunidade. Eu, Padre Rafael Yamashiro Arantes, sou o atual assessor da Comissão da Defesa da Vida da nossa Diocese de Piracicaba. E como assessor, posso partilhar convosco um pouco o posicionamento da Igreja, primeiramente em relação à defesa da vida, ou seja, em prol da vida, da família, e tudo aquilo que contribui para o bem comum da nossa sociedade, da nossa diocese, das nossas famílias. E a Santa Igreja Católica, ela trabalha de uma forma muito efetiva. Primeiramente, a nossa defesa da vida é uma pauta cristã, ou seja, nós que somos cristãos, católicos ou mesmo de outras denominações, acreditamos no mistério da encarnação, o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. E este Deus que assumiu a nossa condição humana, nasceu no tempo de uma forma concreta dentro do seio da Santíssima Virgem Maria. Então, a concepção da Igreja em defesa da vida, ela parte primeiramente de uma pauta religiosa, mas também de uma pauta biológica, histórica, enraizada no tempo e no espaço. Por isso, a defesa da vida ela começa a partir do princípio de que toda pessoa, independente do estado em que ela se encontra, seja no ventre, ou seja, em alguma etapa, criança, adolescente, jovem ou idoso, todas têm a mesma dignidade intrínseca, uma dignidade específica, a dignidade a qual ela é feita para a vida,
e tem o seu direito natural de viver. Então a posição da igreja, ela começa que o direito de viver, ela começa desde a sua concepção, a passar por todas as etapas da vida até o seu declínio natural. Ou seja, a partir do momento que nós temos os direitos intrínsecos de viver, nós nos posicionamos em prol da vida, em prol de todas as condições, sejam elas psicológicas, sociais, sejam elas regionais, circunstanciais, para que a pessoa possa encontrar a sua dignidade enquanto pessoa, enquanto cidadã, no campo religioso, enquanto filho e filha de Deus. Dentro dessa concepção, nós pautamos desde a perspectiva do Evangelho, mas desde a tradição. Eu vou citar aqui um documento do século I, a qual se encontra no Catecismo da Igreja Católica, número 2271, que se chama Didaquê, que é conhecido como o Ensinamento dos Apóstolos. Aqui nós vemos que, baseado na revelação de Deus, os 10 mandamentos, os apóstolos, a igreja primitiva do primeiro século, desde os anos 60, mais ou menos, vai dizer: não matarás o embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido. Deus, Senhor da vida, confiou aos homens o nobre encargo de preservar a vida, para ser exercido de maneira indigna ao homem. Por isso, a vida deve ser protegida com o máximo cuidado desde a concepção. O aborto e o infanticídio são crimes nefandos. E esse direito alienável de viver deve ser reconhecido pelas instituições da sociedade civil, pelas autoridades públicas, uma vez que a política é uma das maiores ciências e ela concorre para o bem comum de todos os cidadãos. E a nossa legislação, graças a Deus, ela comporta o direito à liberdade religiosa, que não deve ficar somente no campo pessoal, mas a partir do momento que somos seres relacionáveis, ela deve sim surtir frutos dentro de uma sociedade. E esta posição deve ser respeitada não somente nesse âmbito pessoal, mas a partir do momento que estamos a serviço de todos, a serviço de pessoas concretas. Gostaria de ler também um pequeno trecho, também do Catecismo da Igreja Católica, número 2272. Os direitos inalienáveis da pessoa devem ser reconhecidos e respeitados pela sociedade civil e pela autoridade política. Os direitos do homem não dependem nem dos indivíduos, nem dos pais, e também não representam uma concessão da sociedade e do Estado. Pertencem à natureza humana e são inerentes à pessoa em razão do ato criador do qual esta se origina. Entre esses direitos fundamentais, é preciso citar o direito à vida e à integridade física de todo ser humano, desde a concepção até a morte. E a partir, então, dessa primícia, a igreja, como disse, ela não fica somente no discurso, mas como ela vem dessa religião da encarnação, ela se faz em obras. Afinal de contas, a fé sem obras ela é morta. A igreja ela atua como comissão da vida, em conjunto com a pastoral da família, em conjunto com a pastoral da criança, e nós recebemos casos concretos, pessoas reais, convivências reais. O tema abordado nessa noite, ele é de suma importância, porque a partir do momento em que nós vemos as pessoas mais frágeis, nas etapas mais frágeis da sua vida, sendo muitas vezes vítimas de violências, e essas violências são muitas vezes oriundas do seio familiar, então é preciso trabalhar as estruturas. Quando nós dizemos que somos a favor da família, nós estamos falando das nossas famílias, de famílias reais. E o que nós poderemos então fazer para estar a serviço das mesmas? O primeiro papel da igreja é de escuta. Escutar a pessoa na sua própria realidade. Escutar as suas dores, escutar as suas alegrias, para fazer um acompanhamento concreto. Dentro das paróquias, geralmente, os padres estão sempre dispostos a ouvir tantos casos confidenciais, após ele também tem o seu sigilo, se parte, seja de uma confissão ou de um acompanhamento pessoal, mas o simples fato de escutarmos já é um ato de libertação para a pessoa.
que é acolhida naquele lugar onde ela não foi acolhida, onde ela foi ferida. Em segundo campo, é atuar de uma forma concreta no acompanhamento familiar. Isso, a pastoral da criança faz muito bem, acompanhando famílias em vulnerabilidade, famílias às vezes socialmente em um campo completamente destruído. Então nós também trabalhamos nesse campo da caridade, de uma ascensão social, ajudando as pessoas nas suas mais básicas, nos seus mais básicos direitos que deveriam ser assistidos. E por fim, o nosso acompanhamento também se faz através da formação. Eu, como assessor da Comissão da Vida, nós fazemos formações mensais, passando desde o estudo da bioética, de ciências e de política, para vermos como que está o andamento da defesa da vida, mas para também estabelecermos diálogos com aqueles que pensam diferente de nós. O outro nunca é o nosso inimigo, o outro também deve ser acolhido, mesmo na sua fala, muitas vezes em oposição a nós. Mas a partir do acolhimento do outro, nós também podemos estabelecer um diálogo racional, um diálogo que possa comportar um serviço à verdade. E a verdade, todos nós sabemos, é a verdade do direito à vida, que todos nós temos e somos chamados não somente a defender, mas sermos os seus construtores. Então, o nosso desejo como igreja, o nosso desejo como agentes pastorais que atuam em campos concretos, é de não somente ter um discurso bem composto, mas é de efetuar nas relações humanas, individuais, um acolhimento que possa favorecer essa vida, essa dignidade que todos temos e somos chamados a descobrir. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de poder partilhar e que nós possamos caminhar juntos. Afinal de contas, todos nós defendemos a vida, todos nós estamos vivendo, todos nós estamos a serviço uns dos outros. Que possamos nos acolher os outros para acolher a verdade intrínseca e é um direito natural da vida que todos nós temos. Padre Rafael, nós agradecemos inicialmente a presença do senhor aqui. Tivemos o prazer de estar na paróquia do Padre Rafael em Rio Claro, fazendo o convite para que ele estivesse presente nessa edição da nossa frente parlamentar em prol da vida e da família. E o Padre Rafael faz um trabalho incrível a nível da diocesana, um trabalho membro da comissão em prol da vida, e tem tudo a ver com a nossa frente aqui, né, Padre? Conhecemos um pouquinho do trabalho que o senhor também realiza na formação, né, desses voluntários que fazem parte dessa comissão. E para nós é uma honra receber o senhor aqui. Sempre que o senhor puder estar conosco, Padre, o senhor será sempre muito bem-vindo, né? O senhor tem um conteúdo muito importante para trazer para nós, né? Informação. Então, agradecemos imensamente, Padre Rafael, pela sua disponibilidade. Nós teríamos hoje também aqui presente a Karina Queiroz. Né? A Karina Queiroz ela é diretora executiva do Instituto Tech Kids. Né? Ela teria um período de tempo para trazer uma palavra para nós, mas ela justificou a sua ausência porque ela está com Covid, né? Está acamada, não está bem, ela é da cidade de Piracicaba, porém ela gravou um vídeo para nós, para falar sobre o tema que nós trabalharemos hoje nesta casa. Vamos então ver o vídeo da Karina Queiroz. Boa noite a todos. Antes de iniciar, gostaria de agradecer ao vereador Lúcio pelo convite e à frente parlamentar, pela família, para esse espaço como tema tão relevante e urgente. E também quero agradecer por estar presencialmente, por ofertar uma bem forte de dias e, enfim, respeitar todos os presentes e precisei participar novamente. De qualquer forma, as questões de contribuir para essa discussão, e acredito que a gente já teve os vários assuntos da nossa geração, que é a proteção da infância, a proteção da família, a proteção dos valores, né? E aqui, como a profissional na área de tecnologia, cibersegurança, com direitos da criança, eu faço questão de comunicação, inclusive, de falar sobre a internet, falar o que está acontecendo, né? Trazer um pouco mais de destaques ou informações para
Então, a internet, como eu disse aqui, a minha apresentação está privada, com vocês aqui na agência. A internet nasceu como espaço de liberdade, sim, né? Bastante conhecimento, muito interessante, tem muita oportunidade, mas também é um ambiente de uma expansão, né? A gente precisa entender um pouco esse ambiente. De que não vou, falei nada, de não vou, tá? Eu acho que a gente tem que ter bastante sobre esse ambiente, porque é onde estamos, assim como a gente vai orientar isso, que a gente conhece sempre o espaço. Ao menos a gente sabe observar isso, aproveitar esse meio, tá? Você fazer o mesmo na internet. Bom, e aí eu quero começar falando sobre economia digital. O que é isso, né? A gente lá atrás, a internet foi concebida para promover conversas, crescimento, carinho, né? E no final nós formamos um espaço comercial, né? Lojas, empresas começaram a desenvolver o e-commerce, né? Lojas online. E depois criaram os aplicativos, né? Os sites criaram aplicativos com o advento do smartphone, né? Mas aqui eu queria continuar essa conversa da seguinte forma: quando a gente pensa em economia, a gente está pensando e essas empresas estão pensando em lucro, todas as empresas estão lá. Então, desde aquela que vende água até aquela que vende alguma coisa dentro de um jogo para uma criança. Ou seja, são todos imersos nesse ambiente. Tá? Então, a gente precisa lembrar que grande parte dessas relações, a gente tem internet, com pessoas, entretenimento, trabalho, sempre acontece por meio de plataformas, que são aplicativos ou sites aqui, de empresas que estão resolvendo. Tá? Então, é muito importante ressaltar que tudo que é feito lá, desenho daqueles aplicativos, desenho daquela rede, aqueles impactos, aquelas propagandas que aparecem para nós, não são por acaso. Né? É sim para nos manter mais tempo lá. É para nos fazer comprar mais. Né? É para que a gente compartilhe. É para que a gente mostre claramente qual é o nosso perfil ali. Tá? Porque só assim eles vão saber de fato o que a gente precisa. Então, todo aquele desenho, as cores, botão, tempo de tela, tempo que você fica em cada telinha, tudo isso é feito para gerar lucro. O que significa que, tanto nesse aplicativo, que é utilizado por um adulto, quanto no jogo de uma criança, esses elementos são presentes. Então, o tempo de tela, ficar muito tempo em tela, vai para todo. Todos nós estamos muito tempo na tela. A gente só precisa parar para pensar quem está controlando quem. Né? Quando a gente começa a falar sobre isso, a gente claramente lembra do tempo de tela. Realmente, eu estou muito tempo a pensar que eu precisava dar todo esse tempo, né? O ambiente digital consome tempo e manda a gente para vários lugares e a gente não consegue não. Até porque a gente, as possibilidades são enormes, né? De repente você entra numa rede social e você vai saber coisas do mundo inteiro. Parece inexplicável por esse tipo de globalização. Mas se a gente pensar bem, porque o mundo está lá. Mas será que eu estou vendo aqui realmente tudo? Não, porque o que a gente chama realmente, né, que são essas instruções desses aplicativos para nos mandar informação, deixar a informação na tela, esses algoritmos também trazem esse lado que a gente está acostumado a ver, acostumado a clicar, acostumado a ficar mais tempo. E aí, você não instala, quando a gente está muito tempo na tela e a gente vê algo bacana, aquilo vai começar a aparecer, certo? Da mesma forma que algo que a gente não gosta, se a gente ficar muito tempo, ele também vai começar a aparecer na cabeça. Então, muitas vezes a gente vê alguma coisa assim, a criança começou a ver um tipo de coisa ruim, não estava no perfil dela, e tal, enfim, aquela coisa que choca, e a pessoa fica mais tempo. E no final, a gente entende como, poxa, essa pessoa mostrou desse mundo, não dá mais. Tá bom? Isso todas as plataformas. Então, a gente começa, por de rede social, e aí, aqui, a gente não pode deixar de falar, a gente veio também para falar do que não é só oportunidade, do que não é só a internet, mas também consequências piores como violência. Tá? Então, hoje, agora a gente está saindo do mar laranja, mas eu queria ressaltar que nem tudo começou, nem tudo começa com o crime. Né? Em 1973, quando essa criança, a Araceli, foi morta, estuprada, morta violentamente, a gente começou a dar mais atenção. Esse caso não se nacional do combate à violência sexual contra a criança e adolescente. Isso, infelizmente, trouxe negações no nosso país. Nós temos números de indicadores, né? Décadas depois, a gente está com isso aí vendo números. E hoje a internet dá para buscar muitos criminosos, né? Então a facilidade que um criminoso tem para começar uma criança, um adolescente, é gigantesca, é enorme.
Né? Praticamente a gente não consegue saber por onde que essas pessoas conversam com essas crianças, por uma tela, mas por onde de fato, né? Um jogo, uma comunidade digital, uma rede social, né? Tudo mudou de forma mais efetiva de ser vidas famílias. Acho que eu trouxe alguns dados de uma pesquisa da Unicef, que pode sair, esse Social Harm, né, que fala é, desses problemas que acontecem com as crianças com os adolescentes na rede, né? E os dados são chocantes, né? Como é que pode uma cada 5 crianças já foi vítima de exploração sexual assistida pela tecnologia somente uma cada 5? É muita coisa, né? E a gente continua com esses dados absolutamente ridículos da pessoa que se conhece, da criança, né? Não se sabe familiares, mas também são essa lista, mas conhecidos, né? E hoje a gente tem a tecnologia que facilita esse caminho todo. Não precisa ser um criminoso, lá que não sabia que é um predador, não é um criminoso. Alguém da nossa família, tem WhatsApp da criança que sabe que ela gosta, isso na sua casa, né? E a outra família. Outra coisa é a exploração sexual. Grande parte, de quase todos os incidentes que começam com uma conversinha, quase todas as conversas, quase todas as comunicações ansiosas, de adultos com crianças, têm a abuso ou exploração sexual. E aí, como é que funciona tudo isso? A tecnologia facilita muito os criminosos, né? Assim como, se a gente for mais profundo na tecnologia, a gente fala desse ambiente da economia digital, que é feito já para complicar o nosso trabalho, né? Para não facilitar que a gente tenha acesso à informação, saber o que a criança está fazendo, muitas vezes, poxa, esse ambiente eu também sei mexer nesse ambiente. Por que cada aplicativo tem uma forma de ser? É uma questão de empresa diferente, né? E os criminosos também falam muito. Hoje, a gente tem inteligência artificial. A fala, tudo que fala dessa criança, o que mais ela gosta, como se define, tudo que fala dela, né? E muitas vezes são fotos de crianças, criam as diferentes, né? São as fotos com o rosto da criança, sem roupa, enfim, e compartilham isso. Então, os adolescentes fazem, a gente faz muito dar esse filho, tá? Os adolescentes, a gente pega essas fotos, tira uma foto, um aplicativo, e esse especial foto, a gente sem roupa, compartilha, tá? Aqui é muito importante a gente lembrar que nem tudo acontece no submundo. Há muito detalhe que leva como a gente estuda, né? Que o local é uma rede que a gente não acha que a internet está nessa rede, né? É uma rede oculta de coisas assim. Que existe uma outra forma de acessar, inclusive, né? Uma rede que parece que é uma terra sem lei, na verdade, né? A internet é uma terra sem lei. Se a gente olhar, nossa, estamos falando de legislação, né? Mas essa frase, essa terra sem lei, que chama de problema. E na Dark Web, que é essa rede, quando as pessoas utilizam por outros meios, existe muito comércio enfim, de tudo quanto é artigo, tá? Então, é bem complicado, mas muita coisa acontece na internet como conhecemos, que a gente chama de surface, né? É a internet da surface. Muita comunicação com criminosos em aplicativos que são utilizados pelas crianças e adultos. Então, a gente precisa ficar muito atento. Crianças utilizam o jogo que a criança mais utiliza é o Roblox. Comunicação mais utilizada é o Discord. Telegram, Discord é esse aqui. Telegram é uma ferramenta como o WhatsApp, mas que tem muitas questões de gestão, muitos grupos de predadores e criminosos ocupam esse espaço. Então a gente tem que ficar esperto, porque não é só porque tem uma continha no Instagram, a pessoa no jogo, tá aqui no Facebook, tá tudo certo, eu conheço no Facebook, não precisa saber qual é o comportamento das crianças nesse espaço. A família vai nascer, vai ser maior do que o filho da criança. Fato, nunca, jamais poderia ser o principal espaço de abuso e exploração, jamais. Né? Então, todos em casa devem questionar, observar o comportamento das crianças. A nossa missão coletiva aqui é garantir que esse vídeo também exista no ambiente digital. Né? Então, a questão da educação não é só para as famílias, né? E nem só para os estados. Né? Na verdade, é um trabalho coletivo. Né? Então, eu quero desde já agradecer novamente a oportunidade de estar com vocês, deixar essa apresentação, ajude a criar uma comunidade,
fortalecer as concretas, que são a criança e adolescente, com certeza uma frente para a família, deve ser um espaço de grandes construções, né? Afinal, no nosso artigo 27 da Constituição Federal, a gente já fala sobre isso, né? A gente já fala do dever da família, né? Então, não dá para ignorar que dever da família, da sociedade, do Estado, para falar, assegurar que esse adolescente com absoluta prioridade, absoluta proteção, né? Então, também no Estado da Criança, está muito claro que nós devemos proteger as crianças integralmente e que a criança tem prioridade absoluta. E a gente não está colocando isso em prática. O Brasil ainda trabalha muito com hierarquias, com instituições, muitas vezes, muito conservadoras, onde não há espaço para diálogo, né? E isso tem causado muitos problemas e o mundo vem mudando muito rapidamente. Então, a gente precisa ter esses espaços e também esse trabalho coletivo de cooperação, como está acontecendo hoje aqui, né? Para falar sobre essa temática. Tá? Uma pauta de direitos humanos, uma pauta da família, uma pauta de cidadania, e, acima de tudo, é uma pauta de proteção da vida humana. Tá? Uma pena nós não podemos ter tido a presença aqui, né, hoje da Karina, devido ao Covid, estar acamada. Nós traremos a Karina em uma próxima edição para falar um pouco presencialmente para nós de um tema muito importante, né? Então, nosso muito obrigado aqui a Karina Queiroz. Nós vamos agora acompanhar um pequeno vídeo do deputado estadual Rogério Santos. O deputado estadual Rogério Santos, ele coordena a frente parlamentar na Leste, né? Faz um trabalho muito forte a nível do Estado, né? Do Estado de São Paulo. Ele justificou a sua ausência, não pôde estar presente, e encaminhou algumas palavras sobre a importância de trabalharmos esse tema aqui na nossa casa. Vamos ao vídeo do deputado estadual Rogério Santos. Toda criança merece crescer cercada de amor, cuidado e oportunidades. Proteger a infância e a adolescência é cuidar do presente e construir um futuro mais humano, justo e seguro para toda a sociedade. É esse o propósito desta sessão. Fortalecer a conscientização e despertar em cada um de nós a responsabilidade de proteger nossas crianças e adolescentes. Entendam isso, quando a sociedade se une em prol da vida, da família e das futuras gerações, fortalecemos valores essenciais, como o respeito, a dignidade e o cuidado com o próximo. Cada atitude de conscientização ajuda a construir ambientes mais seguros, acolhedores e preparados para garantir direitos e preservar sonhos. Por isso, iniciativas como essa têm tanto valor. Elas levam informação, aproximam a comunidade e reforçam um compromisso que deve ser de todos nós. Cuidar daqueles que representam a esperança do nosso Estado, do nosso país. Eu quero cumprimentar o vereador Lúcio Donizete pela realização deste evento e pelo trabalho desenvolvido em prol da vida, da família e da proteção das nossas crianças e adolescentes. Seu compromisso demonstra sensibilidade, responsabilidade e cuidado com aquilo que temos de mais precioso, que são as nossas famílias. Que Deus abençoe as famílias da cidade de Santa Bárbara do Oeste. O deputado Rogério Santos também, em breve, estará presente aqui conosco, né, em alguma edição da nossa frente parlamentar. Gostaríamos de chamar agora o excelentíssimo secretário da Família da cidade de São Carlos, Felipe Neves. Trará para nós o tema Família, Prevenção e Proteção, caminhos para combater o abuso e proteger nossas crianças. Boa noite. Agradeço o convite, agradeço o espaço, cumprimento todos os membros aqui da mesa, em nome do vereador Lúcio Donizete, que fez esse convite para que eu pudesse estar aqui. Agradeço também a oportunidade de desenvolver esse trabalho junto com as famílias de São Carlos,
ao prefeito Neto Donato e o vereador André Ribeiro, que quem, junto com essa gestão do prefeito Neto, organizou a existência, o início da Secretaria das Famílias na cidade de São Carlos e tem desenvolvido há muito tempo esse trabalho de apoio, de proteção às famílias. Então, hoje, a convite do vereador Lúcio, eu vim aqui debater um pouco sobre esse tema, da família como um local de prevenção e proteção. E quais são esses caminhos para que a gente possa combater o abuso e proteger as nossas crianças. Pode passar para o próximo slide. E, nesse começo, acredito que algo importante da gente fazer é justamente entender quais são, então, essas violências que a gente está conversando aqui, que a gente está tratando. Certamente, no trabalho que cada um de vocês aqui, os membros da mesa estendida, as pessoas também que estão acompanhando a gente, já tem algum conhecimento dessas situações que as crianças e os adolescentes estão passando. Mesmo assim, eu acho que é importante a gente trazer aqui algumas coisas. Nessa pesquisa que apresentou aqui justamente do registro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que apresentou no ano de 2023 115.384 vítimas no país. Isso significa que 13 crianças ou adolescentes foram vítimas de violência por hora no Brasil. Então, 13 crianças ou adolescentes foram vítimas de violência a cada hora no nosso país. Então, isso dá um pouco da dimensão do tamanho dessa situação que a gente está passando. Pode passar, por favor. Uma outra pesquisa mostra também esse crescimento desses casos de violência na primeira infância. A gente estava conversando aqui um pouquinho justamente sobre como esse crescimento tem assustado a gente, especialmente com relação às denúncias do Disque 100. Então, olha só aqui esse caso que eu trouxe, que eu destaquei aqui para a gente conversar, com os homicídios de bebês e crianças, ou seja, de crianças de 0 a 4 anos, cresceu 15% de acordo com atos de violência de 2025. Então, é isso mesmo que a gente está escutando, são homicídios contra bebês e crianças. Então, tem tido um crescimento, são os dados recolhidos no ano de 2024. Pode passar o próximo slide, por favor. Essa mesma pesquisa vai mostrar para a gente, como eu falei, esse crescimento com relação a 2022, um crescimento de 52% na violência física. E o que vai alarmar bastante a gente nessas condições quando a gente vai olhar a violência física da criança e adolescente? Infelizmente, boa parte dessa violência, grande parte dessa violência, acaba acontecendo dentro de casa. E qual que é a solução que a gente precisa dar para isso? Qual que é a resposta que a administração pública precisa dar para isso? É justamente o que a gente veio conversar aqui. Próximo slide, por favor. Algumas outras notícias para também chamar a atenção para a gente. Depressão de adolescentes é hoje mais frequente e tem maior risco de suicídio. Quantos de nós aí há 20, 30 anos atrás estariam preocupados com essa situação da depressão entre adolescentes? É algo que definitivamente tem assustado bastante a gente. Outra situação que merece a nossa atenção: gravidez na adolescência. 388 mil partos foram realizados por mães até 19 anos somente em 2020 no Brasil. Então, sabemos qual o impacto que isso pode ter na vida de uma adolescente, uma gravidez, no momento em que ela não está preparada para acolher essa criança. Próximo slide. O consumo de drogas aumenta entre adolescentes e as meninas são as mais afetadas. Nas pesquisas que têm se realizado, procurando entender os números do consumo de drogas entre adolescentes, percebeu que entre as meninas o aumento foi maior do que entre os meninos. Então a gente precisa ter essa preocupação. E por fim, 9 milhões de crianças abandonaram a escola sem terminar o ensino básico em 2023. Na aplicação do programa Famílias Fortes, há uns 2 meses atrás, numa das turmas realizadas lá em São Carlos,
a gente conversa sobre a importância de ter metas e sonhos, né, com os responsáveis, com as crianças. E uma das mães trouxe a seguinte situação para mim. Felipe, eu estava conversando com meu sobrinho, né, o sobrinho dela de 12 anos, e falando para ele sobre a importância da escola. E ele falou assim, tia, eu não estou preocupado com isso agora, porque eu sei que quando eu tiver 15 anos eu posso trabalhar ali na biqueira e lá eu vou conseguir ter dinheiro suficiente. E por que o menino tinha essa ideia? Porque quando ele passava, né, indo para casa, que ele passava ali sempre na biqueira, no local de venda de drogas, ele via sempre o menino ali novinho contando bastante dinheiro, mais dinheiro do que ele via dentro de casa, com o pai e com a mãe que trabalhavam. Então a perspectiva de vida dele era a oportunidade de estar ali na biqueira. Né? E pode passar, por favor. Então, por que a gente está trazendo esse tema? Por que a gente está conversando aqui nessa frente parlamentar? Por que a gente está se ocupando e se preocupando com esses temas? Várias pesquisas têm demonstrado, tá, que existe uma ligação direta entre o estilo parental e o comportamento das crianças. O que é o estilo parental? É a forma que pai, mães e responsáveis se relacionam com sua criança. Então, essas pesquisas têm demonstrado para a gente que, a depender da forma, do relacionamento desse responsável, a criança pode ter, né, alguns comportamentos semelhantes. E quais são essas implicações, os impactos? Tem impactos no campo educacional, comportamento de risco, uso de álcool e outras drogas, saúde mental e física, e, posteriormente, comportamento violento. Tá. Muitos de nós aqui, que já têm um trabalho extenso com as famílias, podem estar pensando aqui comigo. Tá, Felipe, mas isso eu já sabia. Eu já vejo isso nos meus anos, né, de trabalho, de serviço social, de pastoral. Sim, é verdade. Né? Na experiência da gente, a gente já tem visto isso, mas por algum motivo a ciência demorou para perceber isso também. Mas a gente está num momento muito privilegiado no nosso país. Por quê? Porque além da ciência já ter percebido isso, a legislação brasileira já percebeu isso também. E a parentalidade positiva, ela tem sido incentivada bastante na nossa legislação. Então a gente tem a Lei da Parentalidade Positiva, a Lei 14.826 de 2024, que incentiva e que reconhece a parentalidade positiva como um instrumento de prevenção à violência de crianças e adolescentes. A gente tem a Política Nacional de Cuidados, a Política Nacional da Primeira Infância, a gente tem a Política Nacional de Educação, que foi desse decênio, 2016 a 2026, ela foi sancionada há 4, 5 semanas atrás, que reconhece a parentalidade positiva como um instrumento eficaz que precisa acontecer, precisa ser promovida dentro das escolas. Então é nesse momento que a gente está no nosso país. E é nesse momento que a gente está nessa discussão, nessa importante casa de leis da cidade de Santa Bárbara. Então é por isso que eu quero trazer para vocês a experiência que a gente tem em São Carlos agora, com 2 desses programas de parentalidade positiva. Pode passar o slide. E quando a gente fala de parentalidade positiva, eu quero falar desses destinos parentais, especialmente. E o que são esses destinos parentais? A gente pode dividir nesses 2 eixos, que é o eixo da exigência, né, esse eixo que está na vertical, e da responsividade, que é esse eixo que está na horizontal. Por que esses 2 eixos dizem para a gente que são a base desses programas de parentalidade, desses 2 que eu vou apresentar hoje para vocês? A responsividade é a capacidade de um relacionamento que a gente pode dizer amoroso do responsável com a criança. Que é o quê? Uma capacidade de escuta e incentivo, motivação. E o que é o eixo da exigência? É a capacidade do responsável de estabelecer regras em casa da forma adequada. Então, quais são os estilos dentro disso? O pior de todos, que está aqui embaixo, que é o estilo negligente, é um responsável que ele tem pouca exigência, ou seja, ele não consegue estabelecer regras em casa, e ao mesmo tempo ele tem pouca responsividade. Ele não consegue estabelecer um relacionamento amoroso com a criança dele. Então a gente chama de estilo negligente. E ele fica bem representado por essa figura aí, o responsável olhando para o celular, né, que é uma figura que a gente nota bastante na nossa sociedade. Então, aquele pai, aquela mãe que durante o dia teve lá as suas obrigações,
Chega de noite, quando a criança exige a atenção do responsável, o que o pai faz ali? Ele senta na poltrona dele, confortavelmente, e fica ali infinitamente passando lá nas redes sociais, gastando todo o tempo que ele podia dedicar para a criança com o celular. O outro estilo que está ali mais em cima, que é o autoritário, é o quê? É um pai, uma mãe responsável que ele não tem uma capacidade responsiva, ele não consegue demonstrar amor pela sua criança, mas ele estabelece limites. Mas, infelizmente, o estabelecimento desses limites, às vezes, é de uma forma até violenta. Então, também é um estilo parental danoso para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. O terceiro estilo parental aqui, permissivo, é o quê? Ele tem dificuldade de estabelecer regras. Mas ele até consegue, ter esse comportamento responsivo com a criança. Quem trabalha aqui na escola pode identificar esse estilo. Quando tem alguma questão ali com a criança, a criança brigou, xingou, desrespeitou a professora, você chama ali o responsável na escola. O que o responsável fala? Poxa, mas é criança não tem muito o que fazer, criança é assim mesmo. Então ele não consegue estabelecer isso dentro de casa. Eu lembro de uma história de uma escola em Osasco, onde eu também trabalhei com os programas de parentalidade, e a diretora me contava a seguinte história: Felipe, eu tenho aqui uma família que tem realmente uma dificuldade de estabelecer limites. Tem um aluno de 11 anos, que ele sempre chega atrasado aqui na aula, porque ele passa uma madrugada no celular. E os pais não conseguem estabelecer limites para ele o tempo dele de celular. E aí, eu entendi ali com a diretora, é difícil, chegar de manhã aqui na escola, depois de passar a madrugada no celular, é complicado. Ela, não, Felipe, ele estuda à tarde. E ele acorda atrasado para vir para a aula. Porque ele fica até 6, 7 horas da manhã no celular. Ele passa a madrugada no celular. E os pais não conseguem estabelecer limite. Então, assim, há essa dificuldade notória em muitos dos pais em estabelecer os limites, especialmente no que a gente fala, do que até a Karina falou um pouco sobre a vivência das crianças com esse mundo virtual. Como que elas vão lidar com isso tudo? Então, os pais deixam por conta e a criança fica ali à vontade, vivendo naquele mundo e todos os perigos que acabaram de ser expostos aqui para a gente. E qual é, então, a solução que a gente está trazendo aqui, que a gente quer propor, que a gente tem vivido, tem experimentado em São Carlos? Como eu falei, também trabalhei com essas políticas na cidade de Osasco e anteriormente também no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, quando eu comecei com esse trabalho na Secretaria Nacional das Famílias. Por favor, pode passar. O primeiro programa é o programa EPT, pode passar também. Ele é um programa que o objetivo dele é a prevenção à violência e o público-alvo são famílias que têm crianças de 0 a 8 anos. Foi um programa desenvolvido pela Associação Americana de Psicologia e ele é recomendado por esse manual, que vocês estão vendo aí, o manual SPY, que é uma publicação realizada pela Organização Mundial da Saúde e que apresenta 7 estratégias para combater a violência contra crianças. E uma das estratégias é oferecer apoio para pais, mães e responsáveis. Que tipo de apoio é esse? Uma coisa interessante que a gente já conhece também é entender assim: os filhos da gente, não sei os filhos de vocês, mas os meus foram assim. Eles não nasceram com manual de instrução. Não recebi o manual de instrução dos meninos no hospital, no dia do nascimento deles. Então, muitos de nós aqui, no meu caso foi assim, aprendi a ser pai na minha família, na minha casa, com os meus pais. E tantas vezes meus pais não tinham as melhores práticas para se educar, e eu passei por isso. E a gente precisa ser honesto, nós somos brasileiros, se os meninos viessem com manual de instrução, a maioria de nós não teria lido também, então não adiantava muito o menino ter vindo com manual de instrução. Então o que acontece? Muitas vezes a gente vai replicando comportamentos e ciclos de violência e de negligência que a gente aprendeu em casa. Isso é bem traduzido naquela história que talvez a gente escute assim algumas pessoas falando:
Mas quando eu era criança, eu apanhei bastante lá em casa. E estou bem hoje. Então, assim, não tem problema bater nos meus filhos. Não tem problema eu educar desse jeito. Porque comigo deu certo. E qual que é o problema disso? Qual que é a questão dessa visão? Na ciência da prevenção, a gente trabalha muito com fatores de risco e fatores de proteção. E o entendimento que o ser humano não é uma máquina que trabalha com 0 e 1, com a linguagem binária. Então, o ser humano tem uma capacidade de resiliência e que muitas vezes, uma atitude, uma experiência ruim, o ser humano tem essa capacidade de transformar essa experiência em algo bom na vida dele. Então, não é porque algo ruim aconteceu que necessariamente vai ser traduzido em algo ruim na vida dele. Então, uma criança que cresceu num ambiente violento, não necessariamente ela vai ser violenta também. Mas há uma grande probabilidade disso acontecer. Uma criança criada num ambiente negligente, há uma probabilidade dela também ser negligente quando for adulta. Os programas de prevenção da parentalidade positiva, eles trabalham com a intenção de reduzir os fatores de risco e de fortalecer os fatores de proteção. Quais são os fatores de proteção? Responsabilidade e exigência, foi o que eu falei aqui, que é o que a gente pode traduzir em amor e limites. Então, os pais, mães responsáveis, têm a capacidade de educar os seus filhos desse jeito, sempre incentivando e acolhendo, mas ao mesmo tempo com a capacidade de estabelecer limites também. Diferente, muitas vezes, do que a gente vê da parentalidade positiva do Instagram. Que o Instagram, a parentalidade positiva é muito visto assim, nossa, ele sofreu, que pena, a gente não pode deixar o menino sofrer, tem que acolher, não pode dizer não. Muito longe disso a parentalidade positiva que é promovida pelos programas. Pode passar, por favor. Então, o programa ET, a base dele, como eu comentei, a intenção dele é a prevenção à violência, e ele funciona a partir de 8 sessões estruturadas em que a gente traz essas famílias para participarem do programa. Nas sessões, a gente discute questões bastante práticas com as famílias. E são oficinas de desenvolvimento de habilidades parentais. Não são 8 palestras para ficar falando para eles sobre a importância de como que precisa lidar com suas crianças. Mas a gente oferece instrumentos práticos para que eles consigam identificar situações de violência na vida das crianças e, especialmente, que eles consigam mudar esses comportamentos. Então, uma das sessões, para dar um exemplo, ele trabalha sobre formas de que os adultos possam aprender a controlar a raiva na própria vida. Para que, a partir dessa experiência do controle da raiva, ele consiga ensinar a criança também a controlar a raiva. E por que isso? Porque nesse momento, especialmente na primeira infância, o desenvolvimento do cérebro da criança ele é muito intenso. E se essa criança ela cresce num ambiente violento, isso vai prejudicar o desenvolvimento cerebral da criança. Então, o subtítulo do ET, inclusive, ele é bastante interessante, que ele é Programa ET para educar crianças em ambientes seguros. Então, o que a gente quer fazer com as famílias que participam do Programa ET? Retirar as famílias que têm aquele estilo parental negligente, autoritário ou permissivo, para que elas passem para aquele estilo autoritativo, que é o estilo baseado em amor e limites. Pode passar, por favor. Esses são os principais resultados do programa ET. Então, redução dos abusos físicos, redução do abuso emocional, aumento do comportamento parental positivo, redução de problemas do comportamento infantil e diminuição da disciplina física e psicológica. Atualmente, a gente está aplicando 8 turmas do programa ET lá na cidade de São Carlos. Quando era na cidade de Osasco, a gente tinha a possibilidade de uma aplicação maior. A gente estava entre 20 e 25 turmas por vez aplicando. Cada turma atende até 12 famílias. Então, são turmas pequenas, porque a intenção da gente é o desenvolvimento de habilidades parentais e a mudança de comportamento. Não é em massa para a gente fazer uma grande palestra para que as pessoas se sensibilizem com o tema. É mudança de comportamento. Pode passar, por favor. Apresentar agora, rapidamente, o programa ET, o programa Famílias Fortes, para vocês também.
Pode passar. Ele é um programa desenvolvido na Universidade de Brooks, em Oxford. Tá? Então, é um programa em inglês adaptado para a realidade brasileira desde 2012. E ele é reconhecido e recomendado, né, como uma estratégia eficaz de prevenção ao uso de álcool e drogas para crianças de 10 a 14 anos pelo Currículo Europeu de Prevenção e foi recomendado ao Brasil pelo Escritório de Combate a Drogas e Crime da ONU, a UNODC. Tá? Nessa publicação do Currículo Europeu de Prevenção é que há essa recomendação para que seja aplicado o programa Famílias Fortes nessas estratégias. Pode passar, por favor. O programa Famílias Fortes ele trabalha com famílias que têm crianças entre 10 e 14 anos. E ele tem uma estratégia bastante interessante. Qual que é a questão de Famílias Fortes? A gente junta os pais dessas crianças, pais e mães responsáveis, e crianças entre 10 e 14 anos. Os pais, eles passam por uma oficina de desenvolvimento de habilidades parentais. Então, o que eles vão aprender aqui? Eles vão aprender melhores estratégias para lidar com seus filhos. Eles vão aprender a conversar com esses filhos. Por quê? Porque essa criança que está entrando aí na adolescência, muitos dos pais eles têm dificuldade de conversar. Eles têm dificuldade de estabelecer uma relação positiva. Então, o que acontece com essa criança? Para buscar essa relação em outros lugares, acaba se buscando envolvimento com álcool, drogas e crime. Qual que é a nossa intenção? Transformar a própria casa num local de proteção. Não que o Estado assuma todo esse papel, não, o Estado vai proteger todo mundo. Não, a casa vai ser só. A casa vai ser um local de proteção. Então, com os pais a gente desenvolve essas habilidades, com os filhos a gente desenvolve habilidades parentais, habilidades sociais. Eles ficam juntos, tá? Numa primeira hora em salas separadas, na segunda hora eles estão juntos. Mais uma vez, desenvolvendo atividades práticas. Um exemplo. Uma das bases da parentalidade positiva é, em vez de ter uma educação baseada na punição dos maus comportamentos, como talvez muitos de nós fomos criados, é uma educação baseada no incentivo ao bom comportamento. Então, a gente ensina para os pais a importância deles incentivar e elogiar os filhos que têm um bom comportamento. E aí tem uma parte do livro que é bastante interessante. A gente chama os pais, né, e fala assim, quantos de vocês gostam de receber elogio? E aí, obviamente, todo mundo levanta a mão, todo mundo gosta de receber elogio. Todo mundo gosta. E aí, depois a gente vai para uma segunda pergunta. Qual foi o último elogio que vocês receberam? Pronto. Aí começa a reclamação, o murmúrio. Não, ninguém me elogia, ninguém reconhece meu esforço lá em casa, ninguém reconhece meu esforço no trabalho, é um absurdo. E aí a gente vai para a terceira pergunta. Qual foi a última vez que você elogiou seu filho? Aí começam as desculpas. Não, mas não é bem assim, vamos com calma. Por que isso? Justamente para a gente aprender e ajudar os pais e os responsáveis a importância deles reconhecerem que faz a coisa boa. E aí, na segunda hora, sabe o que a gente faz? A gente bota o responsável na frente do filho e diz assim, agora é hora de você elogiar seu filho. Agora é hora de você reconhecer alguma coisa boa que seu filho fez. Aí ele pode dizer, não, mas poxa, eu não sei qual é o elogio dado. A gente oferece material para isso, uma lista de elogios. Só tem essa lista de elogios que você faz. Então, elogia agora. E, claro, incentiva para que essa prática permaneça. Claro que a gente oferece outros instrumentos, né, para que as regras da casa sejam estabelecidas, para que os pais entendam as consequências que são importantes serem usadas quando uma regra da casa é quebrada, né, e entender que essas consequências não podem envolver, né, violência, xingamento, humilhação, esse tipo de comportamento, que só vai fazer o quê? Destruir a relação entre a criança e o adulto, entre o responsável e o adolescente. De forma que, quando acontecer alguma coisa, quando para essa criança, para esse adolescente for ofertado drogas, for ofertado álcool, for ofertado uma situação de participação no crime, essa criança não vai procurar o pai. Porque o pai lá, o pai não vai brigar, ele vai bater em mim. Não, mas a gente quer mudar essa realidade. Porque se acontecer um momento de ser ofertado droga, ele vai pensar, poxa,
Eu sei que em casa meu pai vai me acolher bem, então eu não quero isso, porque a gente já conversou sobre isso aqui e como que isso aqui faz mal. Você pode passar, por favor. Aqui tem um pouco dos resultados do programa Famílias Fortes, resultados já comprovados. Eu quero destacar só alguns. Primeiro, a redução de 60% do comportamento negligente de pais responsáveis. E por que é importante reduzir a negligência? A maioria das denúncias do Disque 100, a grande maioria das denúncias do Disque 100 de violações de crianças e adolescentes é justamente por causa de negligência. São pais e mães que não atendem às necessidades dos seus filhos. Para vocês terem uma ideia da importância do programa Famílias Fortes, do programa ECT, o programa Famílias Fortes hoje, na cidade de São Carlos, ele custa uma aplicação por família de R$800 a R$1.000. Uma aplicação por família. O programa ECT é um pouco mais barato, ele custa de R$600 a R$800 a aplicação. Na cidade de Osasco, em cidades também ali de São Carlos, nas proximidades, uma criança institucionalizada, uma criança que é retirada da sua família, porque essa criança está correndo risco de vida, e o Estado reconhece esse risco, e percebe que é melhor retirar essa criança do ambiente familiar e levar para uma instituição, ela custa por mês de R$5 a R$8.000. De R$5 a R$8.000 por mês para o Estado. Essa criança, ela não está feliz nessa instituição. Essa criança ela não é bem cuidada nessa instituição. Então, o investimento em programas de parentalidade, em programas de prevenção, como Famílias Fortes e o ECT, vai evitar que o Estado despenda esses recursos numa instituição futuramente. Então, se a gente for extremamente frio e calculista e pensar só nos números, se a gente esquecer o bem-estar da criança, o bem-estar da família, o desenvolvimento saudável, se a gente esquecer tudo isso e pensar só nos números, é muito melhor trabalhar na prevenção e apoiar as famílias para que agora elas possam agir de uma forma adequada com suas crianças e adolescentes. Tá? Então, os programas de parentalidade, eles trazem uma metodologia eficaz para a gente trabalhar com esse conceito que já é bem aceito na sociedade, de que a família é o melhor lugar para que crianças e adolescentes se desenvolvam. E mesmo que algumas famílias não tenham os comportamentos mais adequados, o que a gente precisa fazer é apoiar essas famílias para que elas possam mudar a forma de relação com suas crianças. Agradeço muito a oportunidade. A Secretaria das Famílias da cidade de São Carlos está com as portas abertas para qualquer dúvida, para qualquer questão que possa ser posteriormente, que vocês tenham. E claro, se quiserem conhecer a experiência que a gente tem lá, vai ser uma alegria recebê-los também. Agradeço mais uma vez a oportunidade do vereador Lúcio deu aqui para a gente. Agradeço também a oportunidade de desenvolver esse trabalho, a sensibilidade do prefeito Neto Donato, lá de São Carlos. Nem sempre é fácil você gastar dinheiro com prevenção. Mas lá a gente tem essa sensibilidade. Espero que em breve também, junto a esse trabalho dessa frente parlamentar, esses programas possam ser implementados aqui na cidade de Santa Bárbara. Uma boa noite. Obrigado, secretário, pela sua presença aqui, pelas suas palavras, muito rica para nós. Eu estive junto com o meu assessor também na cidade de Piracicaba, onde o Marcos Corrêa recentemente iniciou lá o programa Famílias Fortes. Estive também lá conhecendo o Famílias Fortes na sua cidade, com o seu trabalho lá. Aliás, parabéns pelo trabalho realizado. Em Santa Bárbara, secretário, nós já estamos recebendo alguns voluntários e nos estruturando, e em breve nós estaremos tendo já o plano piloto do Famílias Fortes. Em comunidade, para de lá nós vimos também para as escolas, como já em Piracicaba e em São Carlos. Então estamos caminhando aqui e esperamos ter a sua ajuda também para essa estruturação aqui em Santa Bárbara do Oeste, com esses voluntários que nós estamos recebendo. Então, parabéns, secretário, muito obrigado pela presença. Gostaria de chamar para compor a mesa estendida o nosso amigo Fábio.
O Fábio ele é fundador da comunidade Missionários da Última Hora. Fábio, por gentileza, grande amigo nosso, também amigo de Jesus. Com a palavra, primeiro secretário da Frente Parlamentar, vereador Cabo Dorival. Uma boa noite a todos. Presidente da Frente Parlamentar Lúcio, parabéns pelo evento. Você sempre prezando pela família. Estendo os cumprimentos a todos os demais da mesa, presentes. Eu fiquei pensando aqui nas falas do secretário Felipe e me volta ao passado do meu tempo de escolas. E me lembrei da Escola da Família Vila, que fazia um trabalho excelente com essa base. Só que o que eu vejo é a dificuldade de trazer esses pais, de como chegar isso nos pais, porque eles não participam. E sem eles a gente não consegue construir isso. Eu trabalhei com escolas por mais de 15 anos, só de ProERD, foram 9 anos. Crianças desde os 5 aninhos até os mais velhos de 11. E toda vez que eu fazia reunião de pais para conversar com eles, para explicar o que o ProERD ia fazer, aparecia 3, 4, meia dúzia. E aí a gente fica pensando, por que os adolescentes estão do jeito que estão hoje? Porque falta família. E a família é a base. E toda vez que essa base é modificada, nós vemos o resultado aí nas ruas de hoje. E os números são alarmantes. A gente fala muito em números aqui, o vereador Alex estava falando de números antes da gente começar, mas esses números são o que a gente fica sabendo. Se nós conseguirmos levantar todos os números que existem em realidade, a gente vai assustar muito mais. Eu andei estudando um pouquinho sobre a Ilha de Marajó. Foi um caso polêmico que envolveu política, e aquilo ali é muito pior do que foi divulgado. Ali literalmente era tráfico e exploração sexual de crianças. Estamos falando de abaixo de 12 anos. E aí fica a pergunta, por que a nossa população se assusta mais com o cão-orelha do que com o estupro de um bebezinho de 4 meses? Olha a mobilização nacional que foi o cão-orelha. Lógico, a gente tem que defender a causa animal também. Mas como que pode uma população fazer um levante nacional pelo cão e é normal um pai estuprar um bebê de 4 meses? Será que nós, como sociedade, estamos errando em alguma coisa aí? Aí a gente tem que olhar para a gente. Isso aqui era para estar lotado. Esse é o terceiro evento que eu assumo aqui na Câmara. Alguns dias eu trouxe a Ana Carolina de Oliveira, a mãe da Isabela Nardoni, caso famoso que teve lá em São Paulo, foi a criança arremessada do prédio. Ela esteve aqui, só sentou o pessoal aqui embaixo, e na plateia não tinha quase ninguém. O vereador Carlos Fontes fez um evento aqui há alguns dias atrás, mesma coisa. Hoje, eu creio que hoje é o dia que mais tem gente aqui. Cadê o povo? Nós estamos vendo crianças sendo violentadas todos os dias. E ninguém está se preocupando. Onde estão os pais? Se a gente não conseguir convencer esses pais a serem pais de verdade, como nós vamos mudar esse cenário? E aí acontece o que aconteceu comigo semana passada. Eu fui numa escola aqui na cidade, aluna de
oitavo ano, 15 anos, 14, 15 anos ela deve estar hoje. Foi minha aluna lá no ProERD, quando eu tinha 10. Palestra sobre bullying, não tinha nada a ver com abuso. Terminou a palestra, eu abro para os alunos fazerem perguntas. Aí o menino, Dorigon, como que a gente faz para denunciar abuso? Gente, não é normal o menino falar isso. Principalmente numa palestra que não tinha nada a ver. Ou seja, provavelmente ou ele é vítima, ou ele está presenciando isso. Falei, respondi os canais, denúncia e tal. Aí essa, a ex-aluna. Dorigon, por que não ficar preso se existe a denúncia? Aí eu falei a parte jurídica de como funciona. No final da palestra, o terceiro menino tentou falar, mas não conseguiu. Porque aí chegou mais alunos do lado, ele ficou com vergonha e não quis falar mais. Aí vem a menina. Dorigon, eu fui abusada pelo meu padrasto. Eu denunciei, só que não deu nada para ele. E pior, a minha mãe não acreditou em mim. Gente, eu quase chorei. Como que pode uma mãe não acreditar na filha e preferir defender o padrasto? Aí ela contou para o pai biológico, o pai fez boletim e tudo, levou a menina para ele cuidar. Infelizmente não existia meios de pegar o cidadão, porque foi uma tentativa. Primeiro ele tentou o toque, e depois ele tentou se deitar sobre a menina. E ela não permitiu e falou. Aí a gente para e pensa, a criança tenta falar, e a própria mãe não acredita nela. E esse é só um caso que chegou até a minha pessoa. Eu tive uma aluna de 7 anos que falou que o primo colocou o pipi na boca dela. E ela foi falar para a mãe, e a mãe também não acreditou. 7 anos. E ela me falou isso na sala. Primeiro aninho. Porque no primeiro aninho eu tocava esse assunto. Tinha uma aula específica de abuso. Claro, de uma forma toda lúdica, a gente trabalha com eles na sala. Como pode os pais não acreditarem? O mínimo é investigar. A gente não está falando para prender o cidadão, a gente está falando de investigação, para saber se realmente aconteceu. Uma coisa eu aprendi com as crianças: criança não mente, ela fala o que quer. Se ela está falando, tem alguma coisa. Então fica para nós refletirmos como nós vamos trazer esses pais. Nós aqui, enquanto vereadores, a gente está fazendo isso. A gente está cercando, dando as maneiras para a gente poder ajudar. Só que nós não temos o poder de trazê-los aqui para ouvir. Nós não temos como juntá-los. A igreja pode ajudar muito, porque o pessoal está lá. E nós temos que parar de achar que não se deve falar esse assunto com criança. Tem que falar sim, tem que acabar esse tabu. Nós não vamos falar de sexo, nós vamos falar de proteção. É explicar para a criança que as partes íntimas dela ninguém toca. É simples. Como eu falava com meus alunos, por que você coloca biquíni e sunga para ir na piscina? Ah, porque ninguém pode ver. Por que ninguém pode ver? É minha parte íntima. Você já vê que pai e mãe conversam com a criança. Para ela falar essa palavra, é porque os pais conversaram com ela. É exatamente isso. É íntimo, é seu. Ninguém toca. E aí, é lógico, tem que fazer um parênteses. A não ser mamãe, papai, vovô, vovó, na hora do banho. Ou, em exceções, uma pomadinha, no caso de uma criança que está com uma infecção. Somente. E aí a criança, uma outra aluna, Dorigon, o meu pai fica brincando comigo quando a gente está assistindo televisão. Brincando como? Ele fica passando a mão. O pai biológico. E aí o Dorigon faz o quê, gente?
avisa a diretora e começa a trabalhar. É complicado, é muito complicado. Mas a gente tem que falar esse assunto para as crianças parar. A criança ela vai saber se aquilo pode ou não pode. Um exemplo aqui nos slides do vídeo. Eu assustei com os números. Eu nem sabia o que era Discord. E olha que eu sou antenado. Descobri aqui, eu pesquisei aqui, é uma rede social que a garotada usa para poder jogar e falar ao mesmo tempo. E aí ontem eu estava assistindo uma reportagem de uma delegada, se não me engano, do Paraná. O que está acontecendo? Para quem tem pelo menos filhos meninos, principalmente, eles jogam jogos que tem que passar de fase. E às vezes você compra créditos para acelerar o processo. Tem abusador pedindo foto sem roupa para ele te dar crédito. E vocês nem ficam sabendo disso que seu filho está fazendo. E aí essa foto vai país afora. É assustador a quantidade de violência desse tipo. A criança faz a foto, manda para o cara, ninguém está sabendo. Isso nós estamos falando de uma foto. O que não acontece enquanto seu filho está jogando e você não está vendo? Estamos falando de um abuso. Internet. E as crianças de hoje passam mais tempo no jogo do que conversando com os pais. Foi a fala do Felipe ali. Tem que deixar? Tem. Mas fiscalizar. Tem que olhar. Coloca travas. Tem N maneiras a gente fiscalizar onde o seu filho está acessando. Porque é realidade. A gente não está falando de outro país, a gente está falando de Brasil. Pode estar dentro da sua casa e você não sabe. Às vezes, quando vai saber, já faz tempo que está acontecendo. Fica esse pensamento para a gente como chegar nesses pais. O que nós podemos fazer para, aí como cidadão, não como vereadores políticos aqui, como cidadãos de Santa Bárbara do Oeste, como a gente pode chegar a esse assunto nos pais? E é urgente, a gente precisa abordar esse assunto. Eu não estava entrando nesse assunto nas escolas. Agora, toda vez que a escola me chama para uma palestra de bullying, de drogas, eu estou abordando esse assunto no final. Porque, infelizmente, é a nossa realidade. E eu estou incentivando esses alunos a denunciarem, anonimamente que seja, o Disque 100, liga lá e denuncia. Isso vai chegar até a nossa cidade e vai ser averiguado. Porque a gente não pode deixar essas crianças continuarem sendo abusadas dentro de casa. Não é na rua, é dentro de casa. É o padrasto, é o pai, é o avô. Eu tenho um casal de amigos que o pai da mãe abusava das duas netas. Graças a Deus, está preso. Elas tiveram coragem e abriram a boca. E hoje ele está preso. O próprio avô de sangue. Um casal meu, que a gente conversa, a menina foi minha aluna. Jamais a gente pensou isso. E estava acontecendo. Vereador, obrigado pela oportunidade. Falei demais já. Ele falou para mim, ó, não é 2 minutinhos só. Deve ter falado uns 10. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Isso já faz a diferença. É aquela historinha do beija-flor. É uma gotinha, mas está fazendo a sua parte. Então vamos fazer a nossa parte. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ricardo de Gomes. Com a palavra, o segundo secretário da Frente Parlamentar, vereador Alex Dantas. Senhor presidente, vereador Luiz Donizete,
quero parabenizar pelo excelente trabalho. O senhor sabe que desde o começo do mandato nós estivemos juntos, por essa pauta é sua, é nossa, é de todos os vereadores e de todas as pessoas de bem nesta casa. Cumprimento o primeiro secretário, o vereador Caporigon, o nosso presidente da Câmara, o vereador Kifu, que já saiu. Cumprimento ao padre Rafael Yamashiro, muito obrigado pela presença. Ao nosso secretário da Família de São Carlos, Felipe Neves, muito obrigado. Em nome do vereador Paulo Monaro, cumprimento todos os ex-vereadores e todo o pessoal da mesa. Cumprimento o seu passo, em nome do seu passo, cumprimento a todos os presentes. Já foi falado muitos temas, já foi falado com muita profundidade, que realmente é um tema extremamente relevante em nossa cidade, é um tema relevante e extremamente preocupante. Nós vemos agora do Maio Laranja, que é o mês que intensifica o combate do abuso e violência sexual contra crianças e adolescentes, e é intensificado mais no dia 18 de maio, que nós temos até uma caminhada que em pró a defesa da criança e adolescente, instituído aqui no calendário municipal da cidade. E como eu havia falado com o Felipe, a gente luta por esse tema, a gente traz projetos de lei aqui para a cidade, a gente tenta conscientizar cada vez mais a nossa cidade, porque, como disse o vereador Caporigon, é uma gota no oceano, mas cada um pode fazer a sua parte e nós devemos fazer a nossa parte. Mas de janeiro a abril desse ano, o aumento de denúncias contra abuso sexual contra crianças e adolescentes em nosso país aumentou 49,97% no mesmo período do ano passado. Então a gente luta e parece que tem enxugadinho, porque o aumento vem crescendo exponencialmente no nosso país. E como foi falado aqui, e essa denúncia, essa estatística é somente denúncias no Disque 100. Fora as denúncias das guardas municipais, fora as denúncias do 190 na Polícia Militar e fora as denúncias do Conselho Tutelar. Ou seja, como foi falado, o número é muito maior. Isso de denúncias. Mas e as que não chegam a ser denunciadas? Então, o que nos entristece muito é que existem crianças aqui no nosso município que elas crescem em uma realidade, pois a criança não sabe qual é a realidade, a criança não cresce sabendo o certo ou errado. A criança cresce sabendo ou aprendendo que é normal, que é natural ser tocado, ser abusado. Onde o Conselho Tutelar aqui em nossa cidade promove palestra dentro de escolas municipais e estaduais, onde após essas palestras existe aquela caixinha de pergunta e dentro da caixinha de pergunta está escrito: mas é normal o meu vovô tocar nas minhas partes íntimas? Mas é normal o meu tio tocar nas minhas partes íntimas? Por quê? Porque essa criança está crescendo com esse tipo de violência dentro dos seus lares e está passando para ela que isso é normal. Então, com certeza, nós, enquanto sociedade, nós devemos nos conscientizar, porque quando nós nos calamos, o único beneficiário é o abusador. Minha esposa é conselheira tutelar aqui na cidade, por 4 mandatos seguidos, ela está trabalhando como conselheira tutelar, e lá atrás, em 2010, eu aprendi uma frase que fala assim: realmente, nós, cidadãos de bem, que temos nossas famílias, que temos nossos filhos, que temos nosso bom emprego, trabalha, volta para casa, nós vivemos uma bolha, porque nós não vemos a realidade da sociedade. E o Conselho Tutelar, ele vê a realidade da sociedade, a verdade nua e crua, que é aquela realidade que crianças estão sendo abusadas, crianças estão sendo violentadas como algo natural, como algo normal. Então, se nós, cidadãos de bem, nós não nos unirmos, essas atrocidades vão continuar acontecendo, eles vão continuar sendo escravizados por essas ações e, infelizmente, eles estão entregando para a sociedade cidadãos depressivos, cidadãos machucados, cidadãos que vão, infelizmente, na maioria das vezes, reproduzir esse tipo de atrocidade em outras crianças, em outros adolescentes. Há um texto bíblico que diz que
que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Então, porque eles se organizam, eles para fazerem o mal, infelizmente, eles se organizam. Existe um ponto, nós temos um projeto de lei contra a adultização aqui na casa, porque muitas vezes nós adultos achamos que é normal uma criança ela dançar, fazer dancinhas de adulto e postar na rede social. Mas a própria Karina ela falou que existe uma IA hoje que você coloca essa imagem na rede social achando que não tem nada a ver. E essa IA pega a imagem dessa criança, você copia essa criança dançando e a IA ela tira a roupa dessa criança. E essa criança que fez essa dança que pareceu ser ingênua, ela é lançada em Telegrams, porque existem grupos de Telegrams que as pessoas vendem essa imagem para pedófilos e essa imagem que, na nossa visão, era simples e pura, ela acaba sendo uma imagem erótica dentro desse grupo de Telegrams, dentro desse grupo de pedófilos, pois essa venda aqui no nosso país tem descido demais. Nós, infelizmente, nós entramos na estatística que o Brasil ele é o maior produtor de conteúdos pornográficos infantil do mundo. É uma vergonha para o nosso país. Então, nós devemos nos atentar para todos esses fatos, nós devemos nos cuidar com todos esses fatos. Nós entramos para o Guinness Book, onde o menor bebê mais novo foi abusado no mundo, que foi uma criança de 7 anos, um bebê de 7 dias de vida foi abusado pelo padrasto. Então, assim, se nós não nos unirmos como cidadãos de bem, esse mal vai crescer, e essas crianças vão ficar passando por essa atrocidade. Então, mas é muito importante, como todos nós estamos aqui, pensando em pró a essa frente parlamentar, pensando com carinho nesse tema tão sensível para a nossa sociedade e que nós possamos ser voz lá fora para conscientizar mais e mais pessoas de bem para lutar por essa causa tão importante. Obrigado pela oportunidade, vereador, e Deus abençoe a todos. Obrigado, vereador Alex Dantas. Gostaria de passar a palavra também para o vereador Paulo Monaro. Boa noite a todos. É sempre uma honra estar participando, né, de eventos que defendem a vida, defendem a família. Quero parabenizar e agradecer ao padre Rafael pelas palavras. Deus abençoe o senhor sempre. Ao secretário Felipe Mendes também. Muito proveitosa a sua fala. Quero também cumprimentar os demais membros da mesa, meu amigo Alex Dantas, grande parceiro, grande Dorigon, os dois explanaram aí pontos, né, que muitas vezes no dia a dia a gente despercebe, né, passa despercebido. Tá? E que Deus continue dando muita sabedoria para vocês, né, para que vocês continuem nessa caminhada. Né? Até um dia aí, conversando com o Dorigon, ele me deu uma aula simples que já apliquei na catequese. Né, sabe, agora a gente começou a comentar, não tudo aquilo do Dorigon, mas um pouquinho, né? E muito proveitoso. E o Lúcio que veio presidindo a frente parlamentar nesse triênio, fazendo um trabalho maravilhoso. Que Deus abençoe você e continue dando muita sabedoria. Meus amigos, né, que estão aqui, em nome do Cezinho, Fábio, cumprimentar a todas as comunidades de vida que estão aqui, também todos os presentes. Sou vereador aqui na Câmara Municipal, no meu quarto mandato. Desde o primeiro mandato nós defendemos a vida, defendemos a família. Fui autor da lei que implantou em Santa Bárbara essa semana do Nascituro, uma semana, né, voltada à defesa da vida na sua Constituição. Nós defendemos a vida como cristão, a Constituição, até a sua morte. Né? E hoje nós temos grupos, né, extremistas que defendem o aborto, que defendem o fim da vida já no ventre. Né? Eu até
A sistolia fetal é um procedimento médico que consiste na injeção de substância com cloreto de potássio ou lidocaína diretamente no coração do feto para interromper seus batimentos cardíacos antes da retirada do útero. É isso, né? A inversão de valores que estão fazendo hoje, é isso que estão pregando, e até é motivo de discussão, né, no STF quanto a isso. Nós entendemos e também apoiamos o fato de não fazer isso em animais. Não pode. A lei não permite. Mas em criança pode. Em criança pode. Pode matar com 9 meses. É só não tirar do útero, aplica a injeção inteira e está tudo certo. Isso que a gente está falando. Isso que estão sendo defendidos. Então, esses momentos que nós temos aqui, né, nessa frente parlamentar, espero em Deus, né, que isso aí avance mais. Teve um vereador até que pediu desculpa, né, o vereador John, ele disse que quer levar essa frente também na cidade dele. Isso é um ganho, né, tanto para a Casa de Leis como para a defesa da vida, como para a defesa da família. Então, desculpa me alongar, mas nós também fizemos, né, isso com a ajuda de todas as comunidades católicas e evangélicas. Nós fizemos 2 marchas contra o aborto aqui em Santa Bárbara do Oeste, que cada marcha teve milhares de pessoas. Tivemos aí seminários, né, onde várias pessoas vieram aqui e falaram contra o aborto, né? Só que isso eu não posso trazer para mim. Eu tenho que, e a Bíblia diz que tem que dar honra para quem tem honra. E nós temos aqui também do meu lado o César Quirino, que é um grande articulador pela vida, ele que trouxe esse projeto de lei do Nascituro para que nós pudéssemos apresentar. Ele que trouxe a ideia dos seminários, ele que trouxe a ideia, né, para que a gente começasse a trabalhar em Santa Bárbara do Oeste, da caminhada pela vida, da caminhada contra o aborto. Então, são pessoas assim que nós temos que trazer do nosso lado, são pessoas assim que nós temos que ouvir, são pessoas igual vocês que falaram aí, que nos incentiva a continuar trabalhando pela vida, a continuar trabalhando pela família, a continuar acreditando que nós vamos vencer essa luta, mesmo que seja difícil. Mesmo que seja difícil. Nós não podemos baixar a cabeça, nós não podemos desanimar. Mas já viste que quando estive presidente desta casa, fui processado, pedindo meu mandato, porque eu fiz um evento igual a esse. Dorival lembra, né? Todos aqui lembram. Nós tivemos vários processos. O César, que só estava comigo, levou o processo junto comigo. Então, as pessoas não querem que a verdade prevaleça, não querem que nós continuamos defendendo a vida. O Lúcio, quando ganhou para vereador, ele foi me visitar no gabinete, e ele ali assumiu o compromisso junto de defender a vida, e fico feliz que está fazendo esse trabalho muito bem. Só que eu falei para ele, Lúcio, essa é uma pauta que nós temos que fazer pelo amor, não pela política, porque isso aqui não dá voto. E nós temos que fazer por amor. Porque quando a gente consegue salvar uma, só para terminar, nós tivemos o ano passado umas palestras, né, entre elas, na Semana do Nascituro, na Casa de Maria. Aí o doutor Confim, né, lá da CURE, que veio aqui e deu essa palestra. Né, a Casa de Maria tinha mais ou menos umas 5.000 pessoas à noite. E nós estávamos indo embora, uma menina correu atrás de nós, bateu na minha casa, falou, eu preciso falar com você sobre. É que meu irmão acabou de saber que está grávida e quer abortar. Eu falei, não, então você vai falar com. Aí começou a conversar, aí coloquei os dois no sacrário, no melhor lugar que tinha na igreja, os dois conversaram, e ali, os dois conversaram, e nós conseguimos, né? Deus conseguiu tirar a cabeça da menina.
Por que o aborto? Então, de tudo aquilo que nós fizemos, mais de 5.000 pessoas que nós falamos, nós alcançamos o objetivo, salvamos uma vida. Então, é importante isso, Lúcio. Quando você, olhar para a plateia, tiver só você, não desista, porque Deus está te olhando porque Ele quer que você seja o quê? Esse guerreiro. Continue. A luta não é fácil, não, viu? Borrachada vem de todo lado. Mas tenha certeza, que se Jesus tivesse desistido no primeiro esse seria de nós. Parabéns a todos aí, mais uma vez, desculpa por não, que Deus abençoe. Agradecer aos funcionários da casa que estão aqui, todos trabalhando, fazendo esse evento maravilhoso, todos os presentes, que Deus abençoe. Obrigado, vereador Paulo Monaro, que também defende muito essa pauta, está junto com a gente precisa unir as forças, vereador, para trabalhar numa pauta muito importante. Gostaria de passar a palavra para o padre Rafael, que tem um momento com a gente, uma palavra, Somente para ilustrar todos os temas tão importantes que todos os senhores bem desenvolveram, utilizar somente a palavra do Santo Padre o Papa, o saudoso Papa Francisco, feito justamente sobre a temática em um discurso em 2019. Ele vai dizer: o álcool de violências não é apenas o ambiente doméstico, mas também o do bairro, da escola, do desporto, infelizmente até o ambiente eclesial. Os estudos realizados nos últimos anos sobre o fenômeno dos abusos sexuais contra menores resulta também que o desenvolvimento da internet e da mídia em geral contribuiu para aumentar significativamente os casos de abuso e violências perpetrados online. A difusão da pornografia cresce rapidamente no mundo através da internet. O flagelo da pornografia assumiu dimensões assustadoras, com efeitos deletérios sobre a psique e as relações entre o homem e a mulher, entre estes e os filhos. É um fenômeno em crescimento contínuo. Uma parte considerável da produção pornográfica tem, infelizmente, por objeto os menores, que deste modo ficam gravemente feridos na sua dignidade. Estudos nesse campo, é triste, documentam que isso acontece sob formas cada vez mais horríveis e violentas. Chega-se ao extremo dos atos de abuso sobre os menores, comissionados e seguidos ao vivo através da internet. É muito importante essa pauta porque, hoje em dia, com o acesso da internet, que em si ela é boa, porque ela é uma ferramenta, como foi bem alertado aqui, a questão é que os casos de denúncia de abuso têm aumentado, mas principalmente pelo fácil acesso à internet de conteúdos pornográficos. Nós sabemos que um celular na mão de uma criança pode ser benéfico, mas também pode ser destruidor. Um simples clique, ela entra em um mundo obsoleto, aonde a sua psique vai ser afetada e aonde ela, na sua fragilidade, no seu desenvolvimento, vai ser muitas vezes cometido por essa tamanha violência. Eu só gostaria também de salientar que, às vezes nós, claro, pensamos ainda que o abusador vai vir de um cuidador, de uma pessoa responsável, e claro, a maioria dos casos são assim. Mas se nós formos ver o perfil dos novos abusadores, especialmente de pedófilos, são jovens entre 18 e 25 anos. Por quê? Porque foram jovens que na sua adolescência, em tenra idade, 11, 12 anos, tinham forte acesso a conteúdos pornográficos. E eles trocavam entre si fotos de pessoas da idade deles. Mas nessa hipersexualização em plena puberdade, a psique deles foram afetadas de tal modo que continuaram a ter atração para aquele objeto que tiveram em contato, ainda enquanto crianças. Então, de vítimas se tornaram agressores. Jovens. Então, esse cuidado justamente dos pais, esse nosso cuidado de alertar, não de demonizar ou dizer não pode, mas é essa presença efetiva
não somente de familiares, mas de educadores, e de dispor meios também da internet, que não é um campo sem lei, que deve ser sim acompanhado de perto, porque é um problema não somente individual, mas se torna um problema social que afeta as nossas casas, o silêncio dos quartos das crianças. Obrigado, Padrinho. Sabemos o quanto a internet tem afetado as famílias, né, Padre? De um modo muito forte. Temos aqui a presença do nosso amigo César Quirino, fundador da comunidade Operários da Messe. O César é um grande amigo nosso, de longa data, que trabalha muito sobre a família, né, César? A sua comunidade tem um trabalho incrível, né, a se realizar na catequese, defendendo a vida. Eu gostaria de passar a palavra, então, para o nosso amigo César Quirino. Muito obrigado, Lúcio. Eu gostaria de agradecer a você por essa iniciativa aqui para nós. Eu acho que é algo fundamental que nós estamos vivendo, apesar de estarmos vivendo um momento cáustico. Porque eu digo momento cáustico? Nós estamos num governo comunista, narcotraficante, né, que não se preocupa com essas coisas. Nós sabemos disso, nós não somos claramente, nós não somos direcionados para um bem em favor da família, em favor dos valores que nós conhecemos. Rogo a Deus que logo saiamos desse domínio do mal que vivemos hoje, e quer dizer, sem demagogia alguma, essa frente, esse trabalho que nós estamos fazendo é de fundamental necessidade. Como falar da história da gotinha do bico do beija-flor, nós estamos começando por Santa Bárbara, mas vamos fazer, vereadores, a nossa parte, que Santa Bárbara seja conhecida também como uma cidade onde defende a vida, defende a família. Ora, parece que o Norte é a capital do agro, que é a cidade de São José dos Campos, que a gente sempre... Porque Santa Bárbara não é a capital da vida também e da defesa da família. Eu tomei uma iniciativa aqui, eu até falei com o vereador Paulo, de trazermos em breve aqui. Eu sou muito amigo do doutor Iris Querano, né? E o doutor Iris sempre colocou à disposição a mim, tem me esconder aqui quando você precisa. Então, quero ter a grata satisfação, através da mesa diretora aqui, dos diretores, em trazer a doutora Ângela Leandra aqui para palestrar para nós também, em favor da vida e da família. E para concluir, queria louvar as palestras que o professor Felipe trouxe para nós aqui, de muita sabedoria e qualidade. Eu queria até deixar um conselho, né? Porque fez falta o secretário de Educação aqui, né? Fez falta. Por que não dar serviço para você? Por que não vir o Felipe aqui ministrar um curso para os professores da nossa rede de educação, né? Que eu acho que é de fundamental importância para nós. Então, gostaria de
Quem sabe, eu sei como é a agenda dele, mas quem sabe a gente consegue isso. Então é isso, agradeço e enviando meus cumprimentos a vocês por esse evento, por esse trabalho da noite de hoje. Obrigado, nosso amigo César Quirino. Com certeza, precisamos unir as forças nesse sentido. E a sua ajuda é sempre bem-vinda, viu, César? Sempre bem-vinda aqui na nossa casa. Obrigado pela sua presença. Com a palavra, Diácono Carlos Alberto Vila. Eu gostaria de parabenizá-los, e realmente aquilo que o Paulo disse é um desafio muito grande enfrentar isso que vocês estão enfrentando, porque nós estamos vivendo um país comunista, né? Pode ser que muita gente ainda não acredita, mas nós estamos vivendo um país comunista. E, portanto, nós vamos ver que a cada dia eles vão querer acabar com a família, né? O Cabo Dorigon disse que dá saudade da escola da família, né? Estão aqui o pessoal da pastoral familiar. A gente sabe que vocês têm um desafio muito grande, mas que vocês não podem, não, de jeito nenhum, desanimar. Trazer o pessoal para o nosso lado. Cadê o pessoal, né, que aqui deveria estar lotado? Estamos falando sobre família. Então, a gente tem que buscar realmente meios para que a gente possa atingir pessoas. Nós vamos começar na paróquia esse mês, durante o tempo que as crianças estão na catequese, nós vamos fazer uma catequese com os pais. Então, para que a gente possa realmente fazer alguma coisa para que a gente atrai esse pessoal para que compareçam, para que ouçam, para que aprendam a ser família, né? Porque o que nós estamos vendo hoje é que as pessoas perderam totalmente a noção do que é uma família. Não é um aglomerado de pessoas, mas é um local onde há amor, respeito. Portanto, nós precisamos ensiná-los a viver isso, essa realidade. Eu agradeço a oportunidade, o convite. O Lúcio esteve lá na sexta-feira, na paróquia, fez o convite. Eu vou, porque realmente é um tema que a gente precisa arregaçar as mangas e trabalhar. Então, de parabéns. Obrigado, Diácono, e seja sempre bem-vindo, né? Temos outras edições e contamos com a presença do senhor e também dos paroquianos ali da São José, do Padre Robson, futuramente, quando ele puder, também está presente aqui conosco. Com a palavra, Dício Godoy. Boa noite a todos. Eu todos presentes na pessoa do vereador Lúcio. E a minha partilha seria primeiro voltar um pouco ao passado, né? Eu, como advogado, eu trabalhei dentro do convênio da Defensoria e da OAB. Nesse convênio da Defensoria e da OAB são nomeados advogados para as famílias carentes. E também são nomeados advogados para as famílias das crianças que estão institucionalizadas. Foi uma expressão que o Felipe usou aqui, né? E para explicar para a população que está ouvindo, criança institucionalizada é aquela criança que foi retirada da sua família, como o Felipe bem falou, e é colocada, vulgarmente falando, num abrigo. Né? E o Estado nomeia um advogado para defender o pai, a mãe e a criança. Todo esse processo é acompanhado pelo judiciário. Eu estou voltando nesse assunto porque eu abandonei esse convênio justamente por um caso que eu atendi. Eu fui nomeado para defender a mãe de uma criança que tinha sido abusada sexualmente. Dados que todos nós já sabemos, inclusive o Cabo Dorigon falou com excelentes diversos dados e experiências que ele passou. E durante
Durante algumas audiências que aconteciam na época, né, chamada audiência concentrada, existia uma gama de profissionais que atendiam essa criança e também atendiam essa família. Eu olhei para aquela situação onde Ministério Público, assistente social que eu digo é assistente social do município e assistente social da instituição que recebia essa criança, né? Conselho tutelar, psicólogos, diversos profissionais estavam lá para quê? Para recuperar aquela criança e devolver a sua família. Porque a instituição, essa institucionalização da criança não é algo quisto pela sociedade, né? É um trabalho feito para que aquela família seja restaurada e a criança volte para o convívio familiar. E naquela situação específica, a mãe, onde fomos para a audiência concentrada, a mãe não estava muito preocupada em receber a criança de volta ao seu convívio familiar, por diversos motivos que eu não vou entrar aqui agora no caso concreto. Mas naquele momento, o meu pensamento se encheu de fúria, né? Porque eu falei assim, gente, como pode uma mãe não querer contar com uma filha? E a partir daquele momento eu abandonei um pouco esse trabalho, né? E pensei comigo, como o Alex disse, vou cuidar da minha bolha, né? Vou cuidar da minha família. E no ano de 2017, tive contato com um grupo de pessoas que a partir daquele momento eu vi, pera um pouquinho, meu comportamento está errado. Por que o meu comportamento de cuidar da minha bolha está errado? Está errado porque a maior parte das pessoas são boas. Nessa noite nós temos aqui presentes mais ou menos 30 pessoas. 30 pessoas boas, que querem fazer a diferença na sociedade. Se nós temos diversos problemas, né? Um Estado que não colabora, um Estado que quer controlar, temos problemas na segurança pública, temos problema de comunicação, que todo mundo diz que sempre, nós temos pessoas boas na sociedade, pessoas que acordam cedo, que vão trabalhar, que trazem comida para casa. A maior parte das pessoas, dos pais, eles amam seus filhos, querem cuidar dos seus filhos, mas talvez precisem de ajuda. E aqui entra a questão das famílias fortes e do ético, que vai educar esses pais. Essas pessoas boas são a maioria. E é por essa maioria que nós temos que trabalhar. E essas pessoas boas que são a maioria também querem ajudar as pessoas que estão, as crianças e adolescentes que estão sendo abusadas. E pensando nesse aspecto, foi a partir desse momento que eu vi, não, eu preciso intervir na sociedade. Se eu tive a oportunidade de conhecimento, eu preciso devolver esse bem à sociedade. Me lembro muito das frases do Papa Francisco, se não me engano é do Papa Francisco, né? Ele dizia assim, uma árvore que cai, é muito bem no contexto de abuso sexual dentro do prédio. Uma árvore que cai faz mais barulho que uma floresta que cresce. Então, dentro dessa frente parlamentar, nós temos uma oportunidade como floresta. Uma rede que pode proteger as crianças. E vai acontecer a verdade também? Sim, infelizmente isso vai acontecer. E vai também acontecer um atendimento a essas crianças que foram abusadas. Então, assim, queria deixar uma palavra de esperança. Que é para isso que nós estamos aqui. Temos os dados que são terríveis, são alarmantes, mas nós temos pessoas boas, essas que estão aqui presentes, e outros que estão em casa, nós temos que realmente, né, chegar a essas pessoas boas, né? Como colaboração, pensando nesses pais, né? Como o Dorigon falou, né? Eu quis trazer os pais, eu vi aqui o filho fazendo assim na cabeça, concordando. Vendo com essa dificuldade de trazer os pais mesmo, né? E pensar num brainstorm de possibilidades para trazer esses pais. Vamos dar um lanche, vamos dar um pão carboídrato. O que vai fazer com esses pais? Né? Vamos criar algum relacionamento que a gente consegue cortar a Bolsa Família, se esse pai não estiver presente, o pai e a mãe não vierem presentes. São ideias que a gente pode fomentar e ver aquilo que a gente consegue fazer e aquilo que a gente não consegue fazer. Peço desculpas pelo tempo. Obrigado, Tícias. Representando o Padre Kleber, com a palavra surgiu São Julião dos Santos. Tá, então, somente para agradecer mesmo, em nome do Padre Kleber, né, Imaculada Conceição, parabenizar vocês todos aí da bancada, né, somente o Lúcio Donizete que teve essa iniciativa, né, então, parabenizo, o Lúcio fala muito, e seria somente para agradecer também, porque também foi um aprendizado para mim e para todos aqui, né? Então, a gente pretende, né, levar isso daí para mais pessoas, com certeza, né? E só veio a nos enriquecer, né? Com tantas pessoas aí
bem capacitadas, né? E muito obrigado, né? Só isso. Obrigado, Silvio. Sabemos que o trabalho de vocês lá na paróquia Padre Kleber, na pastoral familiar, é muito forte, né? Isso ajuda muito. Contamos com a presença de vocês também nas próximas edições. Temos a alegria também de ter aqui conosco o senhor Reginaldo, que é coordenador regional da pastoral familiar. Então, é um trabalho abençoado, né? Um trabalho muito importante. Parabéns, viu, senhor Reginaldo, pelo trabalho que o senhor faz aqui na nossa região. E contamos também com a presença das pastorais, né, de todas as paróquias, para a gente trazer esse tema importante e chegar até as famílias. Com a palavra, senhor Reginaldo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Isso, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu queria só passar para vocês que a pastoral familiar tem um lema, que é família evangelizando família. Guarde bem isso, é família evangelizando família. E só concluir o que o João falou, que os pais, que as pessoas não participam. Nós tivemos um simpósio nacional da pastoral familiar em Avaicida, onde teve 5.000 pessoas participando. Isso foi um feito muito bonito. Apesar de ser nacional, por deslocamento e valores também, teve 5.000 pessoas participando. Nós tivemos o primeiro congresso em Santa Bárbara, onde 250 pessoas estiveram participando também. Então, o nosso trabalho como pastoral é gratificante, a gente ama o que a gente faz, nunca eu vou deixar a pastoral familiar, a não ser que tive onde ir lá, mas eu não vou deixar de estar presente na pastoral familiar. E agradecer ao padre, eu pedi pelas palavras, mas padre, nós temos a Semana Nacional da Família, com todas as paróquias da nossa diocese. E esses assuntos pertinentes podiam ser abordados na Semana da Família, onde tem uma participação grande do povo das paróquias. Então, isso eu vou levar para os padres da nossa região, que a gente representa, mas vou passar o padre Gutenberg também, que ele é coordenador diocesano da pastoral familiar, que está aqui no carro, o senhor deve conhecer muito bem ele. Eu vou passar isso para ele também, para ele estar levando isso para a diocese toda. E agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, e pode ser com a pastoral familiar. Obrigado pela presença, senhor Reginaldo. Gostaria de agradecer também aos funcionários dessa casa que estiveram presentes até agora, nos ajudaram, nos auxiliaram para que fosse possível esta reunião, né? O nosso amigo Henrique, o Ricardo, o Fernando e todos os amigos aqui que estiveram envolvidos. Muito obrigado, viu, pela ajuda aqui dos funcionários dessa casa. Parabéns pelo trabalho, pela organização. A Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste agradece a presença de todas as autoridades, lideranças e cidadãos que prestigiaram esta solenidade. Declaramos encerrada essa sessão solene. Desejamos a todos uma excelente noite. Obrigado a todos.